Atenção! A história que se segue é uma experiência real. Os nomes de pessoas e lugares são fictícios para evitar a identificação. Assista, se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e partilhe para que mais pessoas possam ser advertidas. Lembre-se, quem vê o perigo e não adverte o seu próximo é cúmplice da maldade. Eu namorava com um homem. Era um relacionamento sério. Tínhamos nossos planos de nos unirmos, formar família, casar, ter filhos e essa coisa toda. No início, ele morava sozinho, eu não morava com ele. E praticamente eu não passava as noites na casa dele, fora em alguns finais de semana esporádicos. Até que depois de um tempo ele me propôs morarmos juntos. E como todos nós sabemos, quando você namora com alguém e cada um tem a sua casa e depois se juntam, a coisa é completamente diferente do que morar juntos, dormir e acordar todos os dias juntos. Eu aceitei, né? Que, bom, era mais um passo na relação. Arrumei as minhas coisas, me mudei para a casa dele. Era tudo amor, love daqui, love dali. A primeira semana parecia que estávamos a viver uma lua de mel. Correu lindamente. A segunda semana também já estávamos a nos adaptar e tudo mais. Ele saía de casa muito cedo para ir trabalhar. Ele saía de manhã por volta das 5 horas e voltava por volta das 17, 18 horas. Então eu ficava sozinha em casa a maior parte do tempo, que eu ainda não trabalhava. Na terceira semana, como de costume, ele levantou às 5 da manhã, foi trabalhar. E eu, como não tinha nada para fazer, voltei a dormir. Eu fiquei na cama para voltar a dormir. Nós tínhamos um cão. Na verdade era o cão do meu namorado, que já lhe encontrei. Só que aquele cão só ficava no quintal, ele não entrava dentro de casa. Ele tinha a casota dele no quintal e só ficava lá. Então, um belo dia, eu estava no quarto a dormir, depois do meu namorado sair. Eu desperto com o cão a ladrar. Mas era ladrar de verdade, ele ladrava e posso dizer que gritava, não sei se para o cão também pode-se dizer que gritava. Era aquele ladrar como se estivesse a ver alguma coisa assustadora. Ele ladrava e depois fazia aquele som que os cães fazem quando tem medo, tipo Eu levanto, sento na cama, começo a prestar atenção para ver se entrou alguém ou algo do gênero. E nada, não ouvi o portão a abrir, não ouvi nada, não ouvi nenhuma porta. Daí começo a gritar ao cão na janela, quieto, quieto, quieto. Depois, bom, passou. Voltei a me deitar na cama e continuar o meu descanso. No segundo dia voltou a acontecer. O cão ladrava e depois parou de ladrar. Bom, eu continuei na cama, tranquilamente a tentar voltar a dormir, mas o sono não vinha. Eu estava deitada na cama e como fazia frio, estava coberta com uma colcha. O quarto estava meio escuro e estava lá coberta e deitada. A porta do quarto ficava à frente da porta da sala, a porta da sala que dava para o quintal. Enquanto eu tentava dormir, eu sinto alguém, como se alguém estivesse a sentar na cama. Aí eu me viro, olho para o lado e realmente eu vejo o colchão abaixar sobre o peso de alguém que está sentado. Mas não tinha ninguém, eu não conseguia ver ninguém. Só senti a presença e vi o colchão abaixar. Aí eu fiquei arrepiada. Fiquei aí fixa, arrepiada, a ver o que era, o que ia acontecer, sei lá. E depois, nada, passou. O colchão voltou ao normal e passou. Achei estranho, mas bom, não dei muita importância. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Eu já estava a começar a me perguntar se era coisa da minha cabeça ou se realmente estava a acontecer. No outro dia, eu estava a dormir, estava coberta na colcha até o rosto. De repente, eu ouço um barulho da porta da sala se abrir.
Depois eu olho para a porta do quarto, e vejo a dobradiça da porta se mexer, a dobradiça baixar, como se alguém estivesse a abrir a porta. Eu realmente vi a porta a se abrir, mas não vi ninguém a entrar, apenas senti uma presença, acho que entendo o que eu quero dizer. A coisa, o espírito, sei lá, provavelmente pensou que eu estava a dormir. Eu me arrepiei toda. Senti a coisa, senti algo a vir na minha direção, sentar do meu lado e mais uma vez ouvi o colchão abaixar. Eu fiquei congelada, imóvel, sem reação, calada. Depois, nada, como se tivesse desaparecido. Isso foi se repetindo durante mais alguns dias. Eu pensei que eu já estava a começar a ficar louca. Daí em diante, sempre que o meu namorado saía às 5 horas da manhã, eu também levantava, abria a janela, acendia todas as luzes e ficava acordada, porque eu já não conseguia mais voltar a dormir. Aquela situação já não estava mais a me deixar em paz, eu já não aguentava mais. Um belo dia eu chamei o meu marido, eu lhe disse que eu não conseguia dormir em paz dentro dessa casa, que sempre queria trabalhar, por motivo tal, e lhe expliquei tudo o que eu via ou sentia acontecer. Ele olha para mim e começa a rir. Eu disse, mas o que está te dá graça depois? Aí depois ele me diz que não, que ele também viveu isso no início, quando ele se mudou para essa casa já 4 anos atrás. E como ele não acredita em espíritos ou no misticismo, sei lá, na bruxaria, ele via isso, bebia o vinho dele e dormia tranquilamente, sem ligar. Aí eu disse, pá, estranho. Só que daí ele já não via isso, já não sentia isso e agora estava acontecendo comigo. Continuou a acontecer no dia seguinte e o meu medo crescia e crescia cada vez mais. Até o dia que eu disse que não, chega, basta, já é demais. Eu já não vou me deixar intimidar por essa coisa. Essa coisa não pode tomar o controle da minha vida dessa forma e me enlouquecer. Aí eu disse para mim mesma, é hoje que essa coisa vai ter que dizer o que ela quer de mim. Fiz um jejum de um dia. À noite eu fiz as minhas orações antes de dormir. Acordei às 2 da manhã. Orei de novo. Falei com Deus. Eu falei, Deus, eu quero ver essa coisa que vem me tirar a paz. Eu não quero mais continuar assim. Aí me deitei na cama, fui no YouTube. Procurei vídeos sobre, sei lá, leitura de versículos que afastam o espírito e coisa do gênero. E coloquei o vídeo lá a rodar em loop e eu adormeci. Não aconteceu nada até às 7 horas, a hora que geralmente aquela coisa ou aquele espírito costumava vir. Aí eu senti como a minha cabeça já estava automática que a essa hora que essa coisa vinha. Eu despertei logo e senti a coisa se aproximar. Como de costume, sentou na cama e depois deitou-se do meu lado. E como se não bastasse, me abraçou. Eu senti, sei lá, só podia ser os braços a passar, a me enrolar, a passar por cima de mim. Como se eu fosse a mulher dele. Passou, senti aquela coisa, aquela sensação de abraço. Eu fiquei imóvel, com medo de me mover e correr o risco dessa coisa me fazer algum mal. De repente os meus olhos se abrem, sei lá, como se o meu espírito se abrisse e consigo ver a tal coisa. Era um homem todo branco, um homem branco. O que quando eu tive aquela visão, ou sei lá o que eu chamo aquilo, eu vi ele a se contorcer, a tapar os ouvidos com as mãos, sei lá, a se sentir incomodado, porque na verdade o vídeo que eu havia colocado estava a passar. E aquilo lhe incomodava, ele estava aí a se contorcer e depois foi-se embora. Aí eu levanto, sento na cama a suar, a tremer todo o meu corpo. Quando meu marido chegou, eu lhe contei de novo tudo que tinha acontecido. Como ele também já estava a ficar farto da situação, ele me disse, tá bem, vamos conversar com a dona da casa e vamos explicar tudo o que estava a acontecer.
No dia fomos lá, encontramos a senhora, eu expliquei tudo para ela, do início ao fim, como é que as coisas estavam a acontecer, até aquilo que eu vi. Aí é que ela começou a nos contar a história. E ela nos diz que aquilo que eu vi provavelmente era o fantasma do irmão dela, que era o dono da casa, e ele morreu nessa mesma casa. Ele era um homem que havia trabalhado tanto, se sacrificado tanto para conseguir essa casa, mas não conseguiu desfrutar dela durante muito tempo, porque ele logo a seguir morreu. Mas que ele já morreu há mais de 15 anos, fazia mais de 15 anos. E que aquela casa, na verdade, havia sofrido remodelações. Quando ele morreu, a senhora fez algumas remodelações, readaptações na casa. E segundo ela, onde era o quarto onde eu dormia com o meu namorado, antigamente era a sala dele. E onde passava e era onde ele passava a maior parte do seu tempo. Porque e onde está a nossa cama, onde estava a nossa cama, na altura tinha um sofá. E havia uma chaminé no que era a sala antigamente, e que na altura, quando aquilo tudo acontecia, tinha sido transformado em uma estante onde guardava-se livros. Aí eu falei, meu Deus, que situação. Que situação. É nisso que dá, às vezes, ir entrar em casas sem perguntar e sem saber o que aconteceu no passado. A partir desse dia, eu todos os dias colocava aquele vídeo do YouTube. Todos os dias fazia as minhas rezas. E logo que o meu marido saía, ficava aí, abria as coisas, as janelas, as portas, acendia as luzes. Passei a ter um pouquinho de paz, porque lá no fundo eu ainda sentia muito medo, tanto que eu não conseguia mais voltar a dormir. Até que eu fiz muita pressão no meu marido, procuramos uma outra casa e nos mudamos dessa casa, fomos viver numa outra casa. E eu aprendi a lição. Quando fomos na nova casa, antes de entrar, chamei pessoas religiosas, foram lá, abençoaram a casa, fizemos orações e tudo mais. Então, temos que prestar muita atenção às casas que às vezes vamos viver. Porque há casas onde ainda vivem os espíritos dos antigos donos.